Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e às nossas convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu tenho aqui do meu lado o livro do Evaldo. Claro. Não sei se dá para ver. Evaldo Cabral de Mello, A Outra Independência. Isso, A Outra Independência, que é muito importante a gente deslocar a independência desse eixo, vamos dizer, Rio-São Paulo, né? E pensar a independência como um processo variado que aconteceu em tantos lugares do país de maneira tão diferente, né? Então, esse é um livro que é um livro que já tem quase 20 anos, mas que tem essa edição nova e que a torna acessível de novo para as pessoas, e, enfim. Evaldo Cabral de Mello é um historiador enorme. É um grande historiador. É verdade. Algum outro livro, filme, série? Eu pensei nesse momento de reflexão sobre o gangsterismo, da gente tentar rever Os Sopranos, que agora tem uma versão nova, né, de série, e, claro, no clássico dos clássicos, no Poderoso Chefão. A gente pensar o que significa a identificação com o gangster, que, no fundo, é disso que se trata, né? Como é que a gente pode entender a identificação com o gangsterismo e, ao mesmo tempo, como o gangsterismo e o capitalismo eles andam juntos, né? Essas 2 coisas eu acho que são importantes da gente retomar nesse momento e refletir. Juliano, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu mesmo. O seu mesmo claro. eu mesmo já sugiro. É muito importante ler o livro do Juliano Medeiros, A Nova Esquerda da América Latina. É um livro historicamente muito sólido, tem uma interpretação sobre os processos muito interessante, e que quem quer conhecer a esquerda latino-americana tem que ler A Nova Esquerda da América Latina, do Juliano Medeiros, da Autonomia Literária. Quem ainda contribuir com Superchat ou Super Sticker terá direito de participar do sorteio, mas nós já estamos encerrando o expediente por aqui. A segunda pergunta é qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Um livro, um filme, uma série. Um livro, um filme, uma série. O livro é Qual Horizonte? Como eu acho que tem muitas perguntas a serem respondidas, Breno, nos próximos meses e anos pela esquerda latino-americana, e como eu acho que nós não podemos temos que estar teoricamente firmes, mas longe dos dogmas, longe das posições dogmáticas, esquemáticas, que isso só nos atrapalha. Esse livrinho é um livrinho curtinho do Álvaro Garcia Linera e do Enígo Errejón, o Álvaro Garcia Linera, ex-vice-presidente da Bolívia, um grande intelectual latino-americano, o Enígo Errejón, deputado da Assembleia Nacional Espanhola, do movimento Mais País, fundador do Podemos, né, depois rompeu com o Podemos. Eles traçam uma conversa, um diálogo, um livro curto, onde os dois vão conversando ao longo do livro sobre como construir hegemonia, como disputar o Estado, né, como pensar a construção de uma nova ordem, né, como dialogar com os sentimentos das pessoas, das maiorias sociais. Um livro, eu diria, despretensioso, mas que deixa a gente meio incomodado, meio fora do lugar. Também editado pela Autonomia Literária e foi publicado basicamente junto com o meu. Eu estou terminando de ler ele agora e recomendo. Filme e série? Filme, já que nós estamos aí chegando no período de Copa do Mundo, eu quero sugerir um filme lindíssimo do Paolo Sorrentino, La Mano de Dios, A Mão de Deus, né? Um filme que conta, um pouco autobiográfico, que conta a história de um jovem napolitano, né, que está vivendo uma série de conflitos familiares e que convive com esses conflitos no momento em que o Napoli está na iminência de contratar Dom Diego Maradona. Então, um filme muito bonito, para quem gosta de cinema italiano, tem umas coisas meio
Para quem não está acostumado com o cinema italiano, pode sofrer um pouquinho, talvez, mas é um filme lindíssimo. Segundo os argentinos, Dom Diego Maradona é o melhor jogador de futebol da história e um dos melhores da Argentina, né? Exatamente. Então é um belo filme, Paolo Sorrentino. Fica a dica aí, tá no Netflix. O Juliano, pessoal, ele torce para o Internacional. Os times gaúchos não estão numa boa fase, mas ele é um torcedor. O Internacional, inclusive, está agora como vice-líder do Campeonato Brasileiro, se você quer saber. Tá? Assumiu a vice-liderança no último final de semana. Atrás apenas do Palestra Itália. E série, enfim, porque todo mundo tem seu lado mainstream, The House of Dragons, né? A Casa do Dragão, né? Que é aí o precursor do Game of Thrones. Eu gosto de Game of Thrones. Você gosta, Breno? Eu gosto. É o precursor, né? Quer dizer, ele trata da história que antecede Exatamente. Passa 200 anos antes, né, da guerra que Game of Thrones narra, né? E conta lá um pouco do surgimento das disputas em torno da casa Targaryen, né? Que era uma das casas que Game of Thrones, quando começa a série, já estão exilados, né? Os Targaryens, só tem dois Targaryens vivos, né? A princesa e o príncipe estão exilados. A série começa com eles exilados, e aqui, essa série, ela conta como quando os Targaryens estavam reinando. Eu gosto do Game of Thrones. Você sabe que eu assisti Game of Thrones sem assistir o início? Eu assisti, acho que da segunda ou terceira temporada em diante. Então agora eu vou assistir a Casa do Dragão, já que você está sugerindo, e depois eu assisto de novo o Game of Thrones, porque eu sou um sujeito muito dogmático, então se eu assistir o início, depois o meio, depois o fim, eu vou entender melhor. Mas comigo também foi assim, eu comecei a assistir, eu tinha preconceito, né? Vou ficar vendo uma série que tem dragão, que tem elfo, que bobagem, não sei o quê. E acabei... Uma coisa meio tosca, né? Mas aí acabei... tinha uma namorada na época que assistia e tal, comecei a assistir com ela, mas já na sexta temporada, eu acho, quinta, e aí parei tudo. Eu não tô entendendo isso aqui, aí parei tudo. É tão longo o Game of Thrones que dá tempo até de trocar de namorado, já ter outra namorada. Acabou acontecendo. Muito bem. Maurício, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, até porque você precisa ganhar votos, que a vida de candidato não é fácil. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu não posso ir pelo viés da indicação, Breno. Eu vou falar dos meus gostos, ok? Um livro que eu gosto muito é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Filmes e séries, eu gosto muito dos filmes americanos em preto e branco dos anos 30 e 40. E um bom símbolo disso é o Falcão Maltês, Relíquia Macabra. Relíquia Macabra, baseado no livro do Dashiell Hammett, também um dos meus favoritos, é um dos maiores escritores de romances policiais da história. Dashiell Hammett deu origem a esse filme com Humphrey Bogart. É isso. É um grande filme, Alguma indicação de série? Billions, eu tenho curtido muito ultimamente. Billions? Essa eu não conheço. Em que plataforma, Maurício? Netflix. E sobre o que é essa série? Alguns bilionários americanos que gostam de brincar com a vida dos outros enquanto ganham dinheiro. A série é a favor ou contra os bilionários? Eu acho que é uma paródia bem grande do mundo que vivemos. Marina, nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Ai, que pena! Como diz o Lula, 40 minutos passa tão rápido aqui, 1h30 passa muito 1h30 passou rápido. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? O livro, vou indicar um livro que eu li recentemente, até porque eu tenho parte nele, e que em alguns lugares ainda estão sendo lançados. Na próxima semana tem outro lançamento aqui no Rio de Janeiro, que é o Tecnologia Social e Reforma Agrária Popular. Companheiros da UFRJ e da Unesp organizaram,
São 3 volumes. E aqui, sobretudo, tem muitas experiências de como que a população do campo foi realizando, construindo tecnologias que podem mudar a realidade do campo e da cidade, especialmente nesse tema da produção de alimentos e combate à fome. Então, é muito interessante, muito importante. E a série, eu quero sugerir a série Anne com E. Acho que foi a última série que eu assisti, quando eu podia assistir, tinha um pouquinho de tempo para assistir série, e eu acho que nessa série está assim, o poder que a educação tem na vida das pessoas, o poder que a educação tem na vida da juventude, das mulheres, das comunidades, enfim, então a importância da leitura, né? Tem muito do que foi, o que a leitura trouxe na minha vida nessa série. Muito interessante. Algum filme que você gostaria de indicar, além da série? Não é obrigatório. Tá bom. Pensei em vários e não consigo lembrar de nenhum. Eu também tenho esse problema com filmes. Quando me perguntam, eu nunca lembro. Camila, a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá bom. Bom, vamos lá. Então, na verdade, eu escolhi 2 livros. São 2 romances. Um é Os Coadjuvantes, da Clara Drummond, que saiu pela Companhia das Letras recentemente. E eu acho que é bem interessante justamente para entender um pouco assim a parte, vamos dizer, sociológica, né, do bolsonarismo, sobretudo das elites, né, que apoiam o bolsonarismo. Acho que é muito legal. E o outro é A Solução de 2 Estados, do Michel Laub, que também saiu pela Companhia das Letras. E eu acho que esse livro do Michel Laub, assim, ele mostra justamente, vamos dizer assim, é quase que meio que os dois lados, né, do embate, assim. Então, são 2 irmãos, um é bolsonarista e a irmã, né, enfim, não fica claro, mas enfim, é anti-bolsonarista. E aí tem toda uma trama, né, um romance, então tem toda uma trama ali, um drama, né, entre os dois, mas também que eu acho, do ponto de vista sociológico, inclusive antropológico, é muito, muito interessante, assim, né, para compreender o Brasil hoje, assim. São 2 romances que eu recomendo muito. E aí tem a série, né? É isso. A série filme. Pois é, eu recomendo muito, gente, para todo. Agora está na 3ª temporada, eu já vi tudo, todas as temporadas, que é o Sintonia, que é do Conzilla. E eu acho que justamente é uma série que mostra muito também como hoje, né, as pessoas que vivem nas periferias, assim, como que elas, né, a gente até falou aqui de PCC, né, Igreja Evangélica, tá tudo aí no Sintonia, né, tá tudo na série, é bem fiel mesmo, né, claro, tem toda uma coisa da dramatização, né, da série, mas eu acho que também é muito interessante para entender melhor o que tá rolando aí no Brasil. Muito bem, eu assisti Sintonia, a gente entrevistou recentemente uma das atrizes, a que faz uma das protagonistas da Sintonia. É realmente uma bela série. Uma bela série.